Seiichi acaba descobrindo que Harutoria na verdade estava completamente apaixonada por ele, e como se não bastasse ter duas divindades afim dele, ele acaba comprando uma mula que se transforma em uma bela garota assim como Saria. Na continuação do anime Shinka no Mi, vamos acompanhar a história desse prota que só aumenta seu paraíso de belas donzelas. Voltamos com Harutoria sendo salva por Seiichi e Saria, e após dar uma poção de cura para ela, o prota decide enfrentar o deus dragão negro, mas ele acabou tendo mais trabalho do que ele pensava, apesar de ser bem resistente. Em certo momento, Seiichi usou a habilidade suprema de água que ele tinha, cancelando o ataque mais forte do dragão, e ao ficar preso, prestes a ser deletado, ele adquire habilidades novas que o ajudaram a exterminar completamente o deus dragão, e como consequência disso, ele ganhou vários níveis, juntamente com alguns itens lendários e uma esfera que permitia que ele usasse magia espacial. Depois disso, o carneirinho aparece novamente, mas dessa vez apenas por uma carta, já que ele estava de férias, e voltando para casa, ele carregava a Harutoria nos braços, que logo começa a brigar com ele e descobrimos que ela era chamada de portadora da calamidade, com uma sorte de 2 milhões negativados. Ao voltarem para a guilda, Harutoria descobre que para os seus amigos ela não era nenhum infortúnio, e sai dali aos prantos de felicidade. Enquanto o prota ia atrás dela, vemos a vilã 10/10 dizendo que o deus dragão havia sido derrotado, e é revelado que ele era o mais poderoso do exército do rei demônio. Na cidade, Seiichi encontra com uma amiga de Harutoria, e ela pede para que ele pudesse ficar mais próximo de sua amiga, e ao sair dali finalmente consegue encontrá-la. Harutoria então acaba desabafando um pouco com ele, e Seiichi dá um abraço nela confortando. Seguido disso, Harutoria o agradece, apesar de estar envergonhada com o que ele fez, e para melhorar a situação, ele decide dar um anel para ela que invertia completamente a sorte dela, e com isso ele acabou com a calamidade que ela tinha. Mas ao dizer para eles desfrutarem a felicidade juntos, a situação complicou um pouco para o lado de Harutoria, que sai correndo dali em seguida. Finalmente ele percebe que aquilo parecia mais uma proposta de casamento do que apenas palavras motivacionais, mas no final ele acabou deixando por isso mesmo, e percebemos que o coração de Harutoria acabou ficando acelerado com aquelas palavras. Alguns dias depois, Harutoria não falava com Seiichi por estar bem envergonhado ainda com as coisas que ele disse, deixando ele preocupado com o que poderia acontecer depois. Saria iria visitar o orfanato, então não poderia acompanhá-lo naquele dia, e ele decide ir coletar algumas informações sobre aquele mundo. Ao falar com o chefe da guilda, acabou sendo um completo fracasso na coleta das informações inicialmente, até que o chefe entrega um mapa de uma biblioteca para que ele pudesse descobrir mais coisas. Vemos então um senhor que aparentemente era o rei de algum lugar, ou desejava ser, e aparentemente ele e seu servo estavam planejando controlar os alunos que foram invocados naquele mundo. Voltando à cidade, Harutoria continuava a correr com medo do que ela estava sentindo, e vemos o prota finalmente investigando mais sobre aquele mundo, e ele descobre que na verdade os que estão do lado do Lorde Demônio na verdade não eram tão maus realmente. Enquanto Seiichi lia alguns livros, ele acabou adquirindo algumas magias no nível mais alto, apenas por virar algumas páginas do livro, Poder do Protagonismo. Saindo dali, ele encontra com uma garota que vendia alguns quadros bem lindos eu diria, e decide comprar um para si. Ele então segue o cheiro de comida até um café, e lá ele encontra com dois senhores, e novamente vemos Harutoria perdida em seus pensamentos, que acaba encontrando com sua amiga em seguida. Seiichi então degusta sua comida como se nunca tivesse comido antes, e Harutoria acaba descobrindo que estava apaixonada por ele. Como ela nunca tinha sentido isso antes, não tinha descoberto por si mesma, e finalmente ela reconhece seus sentimentos, e decide se confessar para Seiichi, e sua amiga decide ajudá-la. De volta ao prota, os senhores revelam que naquele mundo, o que ele fez era uma proposta séria de casamento, e ainda dizem algumas coisas que poderiam acontecer com seu precioso companheiro da vida. Aparentemente, Seiichi já gostava de Saria, e eles o aconselham a não dar nenhuma resposta vaga, e ser firme em sua decisão. Após sair, vemos que Ranzi era na verdade o rei daquela cidade. Quando ele chega no orfanato, Harutoria aparece em seguida atacando logo a beiçada nele, confessando seus sentimentos em seguida, mesmo sabendo que o anel não foi dado a ela com o propósito de casamento, mas ninguém escolhe por quem se apaixonar, e Seiichi acabou ficando perdido com o que fazer em seguida. Saria então aparece, dizendo para que ele aceitasse os sentimentos de Harutoria, já que ela gostava dela também, e ao receber a permissão de sua primeira dama, ele passou a chamar Harutoria de Haru, e logo eles se cumprimentam novamente daquele jeitinho beiçado de ser, e os três ficaram felizes com isso, e do nada apareceram todas as pessoas que influenciaram para que tudo aquilo acontecesse. No dia seguinte, o chefe da guilda diz a ele que ele precisava de um cavalo para poder viajar com mais facilidade, e dá a ele o endereço do local que ele compraria o cavalo em si. Como nenhuma de suas companheiras poderia ir, ele acabou indo sozinho, e chegando lá, o vendedor diz sobre uma copa real que aconteceria naquela cidade, e logo ele mostra alguns cavalos a ele, até que o prota encontra com uma mula selvagem, onde ninguém tinha domado ela ainda, e enquanto ela espancava o vendedor, ele adquire a habilidade de entender o que os animais falavam, e tem uma conversa nada amigável inicialmente com a mula. Após receber alguns ataques, o prota decide colocá-la no seu lugar, e ela finalmente o reconhece como seu mestre em seguida, e descobrimos que seu nome era Rurune. Após o vendedor tomar
tomar mais uma surra, eles saem dali para comer algumas coisas na cidade. E em certo momento, ele se depara com a garota dos quadros novamente, mas dessa vez com um amigo dela. Ela agradece ao Prota pela compra dele no dia anterior, e aparentemente seu amigo estava convidando ela para participar de um concurso de pintura que iria acontecer em breve, mas ela não tinha confiança em suas habilidades para isso. Em seguida, o Prota diz que iria participar da Copa Real e sugere que ela participasse do concurso caso ele chegasse em um dos primeiros lugares. E aparentemente a moça dos quadros acabou aceitando. O amigo da garota então menciona uma recompensa do 5º lugar, deixando Ururune doida para chegar em 5ª posição. Finalmente, no dia da corrida, é revelado que os que chegarem em primeiro lugar poderiam passar um dia inteiro ao lado das Valquírias. E após explicar a rota da corrida, finalmente ela começa. Mas inicialmente, Ururune estava bem cansada, já que não tinha comido nada pela manhã por causa da sua ansiedade pela corrida. O Prota então encontra uma fruta da evolução consigo e decide dar para sua mula comer. Enquanto isso, a garota que estava na frente invoca alguns lobos para poder atrapalhar seus concorrentes, mas como consequência, ela acabou invocando um lobo infernal de rank A. O Prota então acaba chegando ali rapidamente por causa da fruta da evolução que ele deu a Ururune, e ela acaba derrotando facilmente o lobo infernal que estava por ali, fazendo com que todos os participantes decidissem recuar, já que estavam com medo deles. E com isso, eles conseguiram o primeiro lugar, esquecendo completamente a recompensa que Ururune queria da 5ª colocação. E a jovem dos quadros decide participar do concurso de pintura. O Prota então agradece a Ururune pela ajuda dela, e ao abraçá-lo, repentinamente ela começa um processo de evolução, se transformando em uma linda garota igualmente a Saria, deixando ele em maus lençóis com o Arur, que não acredita na história dele até que Saria mostra a ela que aquilo era verdade, deixando ela perplexa com aquela situação e em seguida saindo dali com Ururune para poder comprar algumas roupas para ela. E de repente algumas valquírias aparecem para buscar Seiichi, mas inicialmente não aparentava ser uma coisa boa que aconteceria. Enquanto isso, vemos a vilã 10/10 dizer que seu nome era Reia, e vemos vários serviçais do Lorde Demônio se apresentando em seguida, até que a filha do Lorde, Rutia, chega em seguida com seu conselheiro Tóxico. Rutia então diz que quer fazer uma aliança com os humanos, mas o Tóxico acabou indo contra isso e logo ele é ameaçado pelos servos de Rutia, após dizer algo desnecessário, fazendo com que ele saísse dali e seus servos estavam ao lado dela para qualquer decisão que ela tomasse. E logo vemos que o Tóxico realmente estava planejando algo muito ruim para Rutia. Voltamos então com o Prota e as Valquírias, que logo decidem libertá-lo de suas algemas. Aquele passeio na verdade era a recompensa que ele ganhou ao vencer em primeiro lugar na Copa Real, e ele se depara com o treinamento delas acontecendo, onde Louise estava mais macetando as garotas do que treinando realmente. Depois disso, ela decide ter um duelo com Seiichi, que acaba sendo forçado a aceitar. Paralelo a isso, vemos outros alunos do colégio do Prota, mas não tem nada de importante aqui para mostrar para vocês. É só para lembrar mesmo que eles ainda existem, infelizmente. Voltando ao duelo de Seiichi, ele estava conseguindo desviar dos golpes de Louise facilmente, mesmo ela atacando seriamente. E quando ela decide lançar seu melhor ataque, ele acabou adquirindo algumas habilidades de última hora que o ajudaram a vencer aquele duelo sem que ele percebesse, deixando as garotas e até mesmo ele impressionado com o resultado. Louise então decide chamá-lo de mestre após sua derrota, e uma das Valquírias chama ele para conversar em particular, e descobrimos que uma pessoa estava planejando um ataque ao rei. É revelado que Louise na verdade era um prodígio desde criança, mas ela não possuía nenhuma habilidade mágica, e logo ela aparece em seguida o agradecendo também, já que por algum motivo em particular ela estava presa ao passado por ser um prodígio, e o Prota decide ajudá-la a treinar, já que era isso que ela queria realmente. Eles então ouvem o grito de uma das empregadas, revelando que o rei foi atacado por alguém, mas elas pedem para que o Prota ficasse por ali, e é claro que ele não iria obedecer, e usa sua habilidade para identificar o paradeiro da pessoa que atacou o rei. Se você quer ver como o Prota vai aumentar seu paraíso dos sonhos, fortalece no like para saber que você apoia a continuidade dessa obra deveras interessante. Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.